2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Se você não tem a palavra, você pode observar aqui conosco no telão, para que você não venha ficar perdido. E assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são armas carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. Eu acho muito interessante porque aqui no original, essa palavra fortalezas, no final do versículo 4, fala a respeito de um castelo, ou se não, uma grande fortaleza, uma grande construção, onde traz segurança, aonde traz alívio, aonde traz refúgio. Mas uma outra definição também muito interessante é que diz que são argumentos, raciocínios que disputam espaço para fortificar uma opinião dentro de você. Então olha que interessante, né? No original ela pode ter essas duas definições. E eu estive raciocinando e pensando muito a respeito de mente durante essa semana, de coração, aquilo que passa dentro de nós. E eu cheguei à conclusão de que o Senhor, Ele deu a mim e a você emoções para externar a realidade daquilo que pensamos. Então, as suas emoções são bênção de Deus. As emoções, elas nos ajudam a diagnosticar a realidade que está dentro do seu coração. Se você está, por exemplo, muito feliz, com certeza você não tem pensado, por exemplo, na morte de um ente querido que você perdeu. É ou não é? Porém, muitas vezes, se você tem esboçado tristeza, certamente sua mente está cheia de coisas que têm trazido tristeza. Então, a nossa emoção tem essa responsabilidade, ela tem essa incumbência. E muitas vezes, eu já me peguei, eu não sei se você tem esse tipo de dia também, que você acorda triste, sem justificativa, né? A famosa bad no nosso meio, coisa que já acordaram sem qualquer explicação, triste, chateado, amargurado ou com raiva, né? Meu Deus, eu acho engraçado, né? Às vezes a Gabriela, ela acorda, né? E ela passa por mim e ela faz uma zoeira, me bate, alguma coisa assim, mas tem dia que ela passa que o respirar dela já me intimida, já dá medo. Então eu já penso, Senhor, o outro irmão está confirmando aqui, ó, ele sabe o que eu estou falando, já intimida, né? Então, às vezes eu olho para a Gabriela quando ela está nesses dias de raiva, né? Minha irmã, de sei lá o que ela tem, só o cordeiro sabe. Eu olho para ela e penso, Senhor Jesus, aceite o sacrifício como oferenda, né? Ô Senhor, eu coloco ela diante do teu altar, leva essa menina, porque não dá para entender. Mas eu sei que talvez são coisas que têm passado na mente dela, assim como acontece também comigo. Emoções são fundamentais para nos ajudar a diagnosticar a realidade dos nossos pensamentos. Quando alguém vem compartilhar comigo tristezas, eu logo sei que aquilo que ele tem pensado não tem trazido contentamento, satisfação, paz. Então eu procuro lançar sobre ele palavras que irão ser antídoto para os seus pensamentos. Então eu procuro sempre afirmar uma realidade que é totalmente contrária, que é totalmente oposta àquilo que ele está pensando. Então quando eu digo para você, quando você peca, naturalmente, você como homem, como mulher de Deus, como jovem de Deus, quando você peca, você se sente mal, não sente? Porque em você agora existe um senso de santidade. Você fala, poxa, esta minha atitude não for de acordo com a realidade da minha natureza atual, porque eu possuo a natureza de Cristo, e Cristo não faz isso. Então você se sente mal, você tem esse sentimento muitas vezes de angústia, né? E é claro que esse sentimento é muito bom até, porque isso demonstra que você nasceu de novo. Mas agora o sentimento de acusação, de insegurança, de medo, de querer se distanciar do Pai, isso aí é trabalho do diabo. Mas essa sensação de que, poxa, eu errei, não é assim que as coisas funcionam, isso é bom, porque isso demonstra que você tem um coração com o Pai, que você se preocupa com o que o Pai deseja, você se preocupa em estar de acordo com a sua real natureza, né? Então, quando você peca, quando você erra, e eu chego afirmando, né, tem gente que fala, poxa, eu já sei até o que o Vinícius vai falar, né, que eu sou amado, né, que a graça de Deus me cobre, que a graça de Deus, sabe, me sustenta, me traz amparo, e não tem outra realidade que eu possa te falar, porque o que eu estou te dizendo é antídoto para os seus pensamentos. Porque quanto à sua emoção, eu não vou fazer nada, eu não posso ficar bajulando você,
Eu não posso ficar falando, poxa, cara, não fica assim. Porque isso pode te ajudar de forma momentânea. Mas a raiz do problema não foi curada. A raiz do problema não foi resolvida. Porque a raiz são os pensamentos. Então eu quero te ensinar, né, ajudar. Isso é uma das coisas que eu tenho estudado durante a semana. Eu tenho pedido ao Senhor graça para me ajudar a dominar, que é justamente a minha mente. Então vira para a pessoa do seu lado e diga: hoje você irá aprender a dominar a sua mente. Agora vira para outra pessoa e diga: hoje você irá aprender como dominar a sua mente. E eu sei que talvez como eu, você já ficou triste com algumas situações, você acorda, como eu falei, angustiado, abatido, sem explicação, sem motivo, sem razão, sem circunstância. E a pergunta que você deve se fazer é: em quem tenho crido? O que tenho crido? Porque o que vai te livrar de maus pensamentos é a crença correta. É a fé no lugar correto. Então, o primeiro princípio que eu e você precisamos entender, como nós lemos, que as nossas armas, sabe, elas não são carnais, né? Você não vai ter um 3/8 para lutar com o diabo. Você não vai ter, né? No que depender de mim, toda cidadão de bem, né? Então, assim, você não vai ter um 3/8, né? Você não vai ter uma arma, uma flecha, sabe? Um pedaço de madeira. Você não vai ter essas coisas, porque a sua arma, ela é espiritual. Tá? E entenda que o diabo, ele é um mestre da mente, sabe? Ele conhece a sua mente talvez muito melhor do que você. Ele é um mestre da mente. Só que o problema é que nós queremos lutar contra esse mestre da mente sozinhos, né? É a mesma coisa que eu chegar aqui, tá eu e o Neymar, eu falo: vem, Neymar, vou te dar a caneta, pai. Você acha mesmo que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. E provavelmente eu serei humilhado, né? Porque ele é muito melhor do que eu nisso. Então é a mesma coisa com o diabo, né? Meus queridos, não estou comparando o Neymar com o diabo, né? Pelo amor de Deus, não vou estar falando que o Neymar é o anticristo. Misericórdia. Gente, pelo contrário, nós temos que orar pelo menino Ney esses dias, né? Da Copa do Mundo aí, para Deus abençoar ele, né? Em nome de Jesus. Mas vamos orar pelo Ney depois do culto. Mas a questão é o seguinte, que eu e você precisamos entender que o diabo é o mestre da mente. Então é tolice minha querer com o meu esforço lutar contra o diabo. Lutar contra os seus pensamentos, contra aquilo que ele tenta imputar dentro de mim. Então eu preciso entender a arma que eu devo lutar contra o diabo. E existe uma arma que pode derrotá-lo. Existe uma arma que irá impedi-lo de construir essas fortalezas de argumentos, de opiniões e raciocínios dentro de mim. E quais são esses? Primeiramente, é a fé no lugar correto, é a crença correta. Então, o diabo, ele joga sujo. Ele irá trazer você pensamentos que não provêm de você mesmo. O diabo, ele sempre irá falar na primeira pessoa. Quando você erra, você pensa o seguinte: eu errei, eu falhei. Aí você vai começar a dizer o seguinte: eu dei mancada, agora pronto, eu não vou conseguir. Nessa semana agora, meu líder tinha pedido para eu compartilhar na célula, não vai dar certo porque eu errei, eu não vou conseguir. Você está vendo que tudo é eu. Só que essas palavras certamente não provêm de você. E certamente não vêm do seu pai. Essas palavras provêm do diabo, o mestre da mente. Então o tempo todo ele vai dizer: eu errei, eu falhei, eu pequei. Sabe, você não é bobo, você sabe que você errou. Mas quando você fica martelando essas coisas, entenda que não é você quem está fazendo isso, é o próprio diabo. Por isso nós temos que colocar a nossa fé no lugar correto. E a realidade é de que eu posso ter errado, mas o meu pai me ama e eu sou dele para sempre. Então entenda que você é amado, e essa realidade tem que marcar o seu coração. Isso tem que ser cravado dentro de você. Porque o que vai te ajudar a vencer o jogo sujo do diabo é a crença correta. É crer corretamente. É entender quem você é.
Porque o diabo não vai aliviar para o seu lado. O tempo todo ele vai dizer, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não vou conseguir, eu sou insuficiente, eu não posso, eu não sou amado, eu não sinto a presença de Deus. Isso são palavras do próprio diabo. Porque você não irá pensar isso de você mesmo. Porque o próprio Deus não vai pensar isso de você. Então entenda que esses pensamentos provêm do diabo. O tempo todo ele irá tentar angustiar você, te aprisionando nos seus erros, sabe, nos seus traumas, nas suas inseguranças, e ele irá o tempo todo jogar sujo. E é nessa brincadeira que ele cria algo na sua mente chamado fortalezas. Quem joga alguns jogos, por exemplo, de RPG de guerra, né, sabe que você tem que às vezes criar o quê? Fortalezas. E nós sabemos que fortalezas, por exemplo, você monta todo o seu arsenal ali de guerra, coloca os seus soldados, né, toda a sua cavalaria, você monta ali com a finalidade de proteger o quê? Uma fortaleza. Só que nós sabemos que mesmo que aquilo, sabe, que os seus soldados, que a sua cavalaria seja destruído, sabemos que uma fortaleza não é derrubada facilmente. Então é a mesma coisa que o diabo planeja. Ele está o tempo todo lutando para construir dentro de você fortalezas. Sabe, e fortalezas do diabo nada mais é do que pensamentos errados e mentiras. Nada mais do que isso. Só que com o tempo, se você não eliminar essas coisas dentro do seu coração, dentro da sua mente, você irá começar a acreditar nas mentiras do diabo. Elas começarão a fazer sentido para você. Poxa, eu falhei dessa vez, eu errei dessa vez. E daí você passa um tempo e você erra de novo. Daí aquele pensamento de insuficiência, de que você não pode, de que você erra, vai ganhando o quê? Espaço e força dentro de você. Então você está dando o quê? Vazão à mentira. Fortalezas estão sendo construídas dentro de você. Então, se fortalezas estão sendo construídas, o meu e o seu papel hoje é destruir essas fortalezas. Eu quero dizer, meus queridos, entenda que ter essas fortalezas, esses raciocínios, esses argumentos que muitas vezes podem parecer bons dentro de você, né? Até a gente costuma dizer que realmente, pensamentos que parecem ser realidade, né? Que parecem ser pensamentos realistas, mas são diabo. Entenda que eu e você podemos estar suscetíveis a isso. Sabe, não é porque eu estou ministrando para vocês que eu sou espiritual e que o diabo não procura trabalhar na minha mente. Ele procura, ele tenta. Sabe, por várias vezes eu me pego acreditando nas mentiras dele. E por várias vezes eu me surpreendo com a realidade, com a imensidão da fortaleza que ele conseguiu construir na minha mente. Então eu preciso lutar contra essas coisas. Então, como eu disse, fortalezas são pensamentos errados, são mentiras implantadas na sua mente ao longo de semanas, ao longo de meses e até mesmo ao longo de anos. E quais são as consequências de você crer na mentira do diabo? Quais são as consequências de você ter pensamentos errados? Ansiedade, preocupação e, se não tomarmos cuidado, depressão. Porque o papel do diabo é o tempo todo te acusar. O papel dele é o tempo todo te trazer peso. Imagina agora você está no seu trabalho, você está fazendo a sua função lá, desenvolvendo o seu papel, e daí existe uma pessoa que ela fica 24 horas do seu lado, dizendo, uma pessoa física mesmo, não estou falando do diabo, uma pessoa física mesmo, ela fica, nossa, está errado isso aqui, não deu certo. Nossa, você vai fazer isso mesmo? Eu acho que vai fazer melhor, hein? Você vai olha que oração. Ih, você não entregou ainda? Não sei não se ela vai. Aquela folga que você pediu, acho que não vai dar não. Ah, entendi. Você errou de novo. Nossa, mais uma vez, meu Deus. Por que eles te contrataram? Nossa, meu Deus. Então pensa essa angústia de alguém o tempo todo. Aí você fala, Vinícius, primeiro que se viesse com esse papo pro meu lado, eu já levantava e sentava a mão na cara. Eu não é. Você ia pensar dentro dessa realidade, né? Ou você queria ser espiritual e deixa eu fazer uma oração por você, meu irmão. Não é nada, irmão. Você queria dar um soco, você queria bater na pessoa. Você fala, sai daqui, mano. Porque você não ia dar liberdade para que essa pessoa falasse essas coisas na sua vida, que declarasse essas palavras de morte dentro de você. Mas eu quero te dizer que isso tem acontecido com você todos os dias, quando você dá espaço à mentira do diabo. Quando você permite com que ele fale essas coisas e você não luta contra ele, você está permitindo com que pessoas
sabe, o tempo todo te destruam, comparando com esse exemplo. Então entenda que o diabo ele vai tentar assim, durante várias vezes, no seu dia, te abalar com palavras, tentando fazer com que você o tempo todo olhe para si, olhe para as suas falhas, olhe para os seus erros, enquanto o nosso papel é crer em Jesus, é ter a nossa fé no lugar correto. Então, o diabo, como eu disse, ele é um mestre da lei, e o papel dele é semear pensamentos e mentiras para controlar aquilo que você crê. Porque se você diz que você é amado, que Deus te ama, quando você peca, naturalmente o diabo vai querer te trazer o que? Acusação, medo e insegurança, para que você comece a pensar agora que você não é mais tão amado assim. Então ele está querendo mexer com a raiz da sua fé. O diabo não quer simplesmente brincar com os seus pensamentos, ele quer mexer com a sua raiz, ele quer mexer com a sua fé, ele quer mexer com a sua crença. Por que o diabo trabalha tanto na sua mente? Porque ele quer que com o tempo do trabalho dele, você passe a desacreditar do amor do Pai. Então, com essa ausência de fé no amor do Pai, você vai querer distanciamento porque você teme a presença de Jesus. Então, o papel do diabo não é apenas brincar com seus pensamentos. Ele quer mexer com a sua raiz, ele quer mexer com a sua fé. Mas quando eu e você colocamos a nossa fé no lugar correto, que é na pessoa de Jesus e não em nós mesmos, tudo começará a fluir de uma maneira diferente. Eu acho muito doido porque Jesus ele foi crucificado, em Gólgota, e sabe, Jesus passou ali por Gólgota, e eu acho muito interessante que ali Gólgota ela significa lugar da caveira, ou lugar de caveira. O que é uma caveira? Você pegar, é um crânio, não é? Então é a ideia do crânio. Eu acho muito interessante que Jesus ele passou por Gólgota, ele passou pelo lugar da caveira, também ali como um símbolo de que Cristo não apenas venceu a morte, mas ele venceu a mente. E vencendo Cristo a mente, e dizendo a Bíblia que a conquista de Cristo sobre a morte também é a nossa conquista, porque estamos juntos com Ele, você venceu a mente também juntamente com Cristo. Então o seu papel é hoje viver essa realidade. Mas eu e você, muitas vezes estamos aprisionados na nossa mente. É um cativeiro terrível, onde nós vemos apenas o nosso pecado, onde nós vemos apenas a nossa limitação. Jesus ele venceu a mente. Eu e você não temos que sofrer com os nossos pensamentos. Sabe, eu e você não podemos mais sofrer com a angústia que nos aflige quando estamos a sós, quando vamos dormir. Sabe, às vezes, eu sei que para alguns, um dos momentos mais tribulosos é quando vai tomar banho e quando vai dormir. Porque vai tomar banho, entra no chuveiro e fica pensando na vida. E quando você pensa na vida há muito tempo, você começa a refletir nas suas atitudes. E você percebe que em você não existe nada de bom. Percebendo que em você não existe nada de bom, você começa a se encher de medo, insegurança. E daí o diabo ele começa a trabalhar dentro da sua vida, sabe, para te aprisionar nos seus pensamentos, para te aprisionar na sua angústia de alma. Então saiba que Jesus ele venceu a mente também, e ele quer te proporcionar essa vitória também. Então como é que eu posso vencer esses pensamentos que muitas vezes me aprisionam? Entenda que você pode levar todo pensamento cativo ao Senhor de Cristo. Então o que seria levar cativo? É você aprisionar o que você pensa a pessoa de Jesus. É você colocar com Cristo a sua mente, dizer: Senhor, eu quero pensar o que Cristo pensa. Então, a maneira que você pode destruir essas fortalezas que se instalam na sua mente é levando todo o pensamento diretamente a Cristo. Então, sempre fomos ensinados, assim como você tem sido ensinado também, que você tem que pensar o que Cristo pensa, é ou não é? Não é isso que nós ensinamos, que você tem que pensar como Cristo pensa, que você tem que ter a mentalidade de Cristo. Mas daí quando você pensa algo errado, o que vem à sua mente? Acusação, medo. Poxa, eu não pensei como
Cristo. E daí você se cobra que tem que pensar como Cristo. Mas daí você mais se aflige porque você não consegue pensar como Cristo. Então você mais se acusa porque não consegue pensar como Cristo. Então você começa a se distanciar da realidade da pessoa de Jesus, que é aquele que é o antídoto dos seus pensamentos. Você foge dele, porque você não consegue pensar como ele. Então você acaba trazendo peso, acusação. Então muitas vezes essa ideia de que eu devo pensar como Cristo, para você é peso, para você é acusação, para você é insegurança, assim como para mim muitas vezes foi. Porque eu pensava que os meus pensamentos tinham que ser perfeitos e ser exatamente como os de Cristo. Mas eu entendi que isto não depende de mim, é Jesus quem coloca os pensamentos dele em mim. Não sou eu que vou atrás dos pensamentos de Cristo, é Cristo quem coloca os pensamentos dele em mim. Então assim toda fortaleza acaba sendo destruída. Porque quando eu começo a pensar que eu que tenho que correr atrás da mente de Cristo, que eu que tenho que fazer algo para ter uma mente como a de Cristo, a única coisa que eu consigo é ansiedade, preocupação, medo, insegurança. Eu consigo todas essas coisas, menos a mente de Cristo. Mas então, eu parei para refletir e percebi que o meu papel não é observar aquilo que eu posso fazer para obedecer, para fazer com que os meus pensamentos venham submeter a Jesus. Eu tenho que trazer à minha mente a obediência de Cristo. Quando eu trago à minha mente a respeito da obediência de Cristo, tudo muda. Porque Cristo foi perfeito em tudo, Ele obedeceu em tudo. Obedeceu. Então o meu papel é olhar para a obediência de Cristo e falar: Cristo obedeceu todas as coisas. Cristo é considerado justo, logo eu sou justo também. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele também justificou os seus pensamentos. Ele justificou a sua mente. Sabe, o plano de Jesus foi por completo. Sabe, Ele não ia deixar sua mente de fora. Então entenda que os seus pensamentos também foram justificados. Sabe, entenda que por mais que você pense coisas indevidas, que você permite com que, sabe, ferramentas do diabo venham ser trabalhadas na sua mente, entenda que o sangue de Cristo já cobriu os seus pensamentos também. E o seu papel não é olhar o quão obediente você tem sido. Você tem que olhar para a obediência de Cristo. Se Ele foi perfeito, logo você é achado perfeito nele. Entenda essa realidade. Então passe a crer sobre essas coisas. Então nosso papel é levar a nossa mente cativa ao Senhor de Cristo, porque assim nós conseguiremos vencer todas as coisas. Então volte a colocar a sua fé no lugar correto. Então coloque a sua mente na obediência de Cristo. Isso é ter uma fé correta. É sempre para Cristo. Tudo que faz você olhar para si mesmo, tudo que faz você olhar para o seu eu, para as suas falhas, está errado. Mas tudo que está voltado a cravar o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente para Cristo, isso é genuíno. Isso é inspirado pelo Evangelho da Graça. Então, eu e você precisamos ter a nossa mente, quando nós pensamos coisas erradas, quando nós temos a mente, por exemplo, que deveríamos ter, eu e você precisamos ter arrependimento. O que significa arrependimento? Significa metanoia, que é mudança de rota, né? Você convergir, você está indo para um lugar errado e você começa a convergir para ir para o lugar correto. Então isso que significa arrependimento, né? Então é você colocar a sua fé no lugar correto. Então quando você se arrepende, por exemplo, quando você está em pecado e você se arrepende, então você está dizendo o seguinte: olha, eu me arrependo, então eu estou tirando a minha fé de mim mesmo, do meu esforço próprio, da minha capacidade, e coloco em Cristo. Então você está mudando a sua rota, você está mudando o seu pensamento, você está mudando a sua fé. Isso que é arrependimento. E olha que muitas vezes nós estamos associando arrependimento à contrição, à tristeza, né? Quando alguém faz alguma coisa errada e ela se arrepende, a gente acha que a pessoa tem que ficar em luto, né? Durante vários dias ali chorando, né? Pelo amor de Deus, e se martirizando ali, se batendo: oh, Jesus me perdoa e tudo mais, e fica sofrendo. Só que entenda que isso não é genuíno. Porque você está se martirizando, você fica de luto, porque você está querendo encontrar algo de bom em você. Só que em você não existe nada de bom. Então por isso que eu e você temos que olhar para Cristo, temos que olhar para Jesus. E eu e você talvez já encontramos pessoas que têm uma prática que é errada, né? Faz alguma coisa errada, e daí ela vem, confessa e pede perdão, né? Só que daí, sei lá, dias depois, semanas depois, ela volta a ter a mesma prática.
E daí você diz o seguinte: essa pessoa não se arrependeu de forma genuína. Só que quando nós falamos que essa pessoa não se arrependeu, nós associamos o seguinte: essa pessoa não se humilhou diante de Deus. Essa pessoa, ela não chorou o suficiente. Essa pessoa, ela teve apenas remorso. Eu acho muito doido, porque quem sou eu para avaliar arrependimento de pessoas, né? Mas entenda que não é errado você dizer que talvez aquela pessoa não se arrependeu, mas a sua compreensão através do arrependimento talvez esteja equivocada. Entenda que arrependimento não é isso. Arrependimento é você colocar a sua fé no lugar correto. Uma pessoa que peca, pede perdão, se arrepende, depois ela volta às velhas práticas, ela simplesmente não conseguiu colocar a fé dela no lugar correto. Ela simplesmente não conseguiu colocar a fé dela na pessoa de Jesus. Por isso que ela falhou novamente. Porque ela tentou encontrar em si forças. Mas sozinha ela não pode nada. Sem o amparo de Cristo ela não consegue nada. Porque depois que nós pedimos perdão de um pecado, né, isso não significa que o diabo vai parar de trabalhar na nossa mente. Isso não significa que ele vai parar de lançar pensamentos, muitas vezes de acusação. E a acusação, a única coisa que ela nos traz é mais peso. Quando você está debaixo de peso, você entra debaixo de pressão. E quando você está debaixo de pressão, você procura uma válvula de escape. E talvez a válvula de escape é o pecado que você cometia. É o pecado que você praticava. Então isso acaba se tornando uma válvula de escape. Enquanto a sua válvula de escape tem que ser Cristo, tem que ser Jesus. Então arrependimento é olhar para as coisas corretas. E um dos princípios que você precisa entender é que você não é apenas aceito por Deus, você é desejado por Ele. Porque quando nós falamos que nós somos aceitos por Deus, automaticamente temos a ideia de que Deus, Ele nos suporta, mesmo tendo tantas falhas, tantos erros. Às vezes parece que, poxa, Ele é ruim, né? Ele tem suas falhas, seus pecados, mas amém, eu aceito essa pessoa, né? Parece que Deus, Ele está tolerando as nossas vidas, mas não, entenda que eu e você somos desejados por Deus, é totalmente diferente, né? É igual quando você está numa festa, né? Você é convidado para uma festa, aí você fala, posso chamar fulano de tal? Aí a pessoa fala, fazer o quê? Chama, né? Então é o seguinte, essa pessoa está sendo aceita, mas ela não está sendo desejada. Entenda que com Deus não é assim, você não é apenas aceito, você é desejado. Ele vai lá na porta da sua casa, bate lá, te leva presente, te arrasta, te pega, porque porque você é desejado por Ele. Entenda que você não é apenas aceito, você é desejado. E eu acho muito interessante porque em Êxodo 22, 32 ao 36, eu não vou ler com vocês, mas ali está falando a respeito da vestimenta do sumo sacerdote, das roupas do sumo sacerdote. E nós sabemos que o sumo sacerdote, ele era aquele responsável a entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo para jogar, né, o sangue, né, para aspergir o sangue do sacrifício perante a Arca da Aliança. E se ali o sangue fosse aceito, o povo também era aceito por Deus, né? E o sumo sacerdote, uma das partes da sua vestimenta é que ele carregava, né, na sua cabeça uma placa de mitra, né, dourada. E ali estava escrito algo, estava escrito santidade ao Senhor. E o sumo sacerdote, meus queridos, entenda que o sumo sacerdote representa Cristo. Então, quando Cristo ali entrava diante do Santo dos Santos e aspergia ali o sangue, né, diante da Arca da Aliança, e fosse aceito ali o sangue, então todo o povo de Israel era aceito por conta de Cristo. Entenda que essa realidade também não mudou hoje. Entenda que o nosso sumo sacerdote ainda é Cristo. E é interessante que esse sumo sacerdote, ele nunca mais irá passar. Não é como Arão, que já morreu, já teve a sua época. Cristo, ele está vivendo, irá viver por toda a eternidade. Então entenda que o nosso sumo sacerdote, ele irá permanecer para todo sempre. Entenda que não existe nada em nosso sumo sacerdote que possa fazer com que ele seja rejeitado. Logo, não sendo Cristo rejeitado, tampouco você será. E é doido porque com essa placa, né, na testa escrito santidade ao Senhor, isso mostrava também que o sangue de Cristo cobria também a mente do povo, que o sangue do Cordeiro também cobria
sabe, os pensamentos equivocados, quebrava as fortalezas do diabo. Entenda que o nosso sumo sacerdote, ele nos representa diante de Deus, e ele é aceito diante de Deus. Entenda que os seus pensamentos hoje, quando Deus olha também para você, ele vê na sua mente escrito santidade ao Senhor. Então a mente de Cristo é a sua mente. Ainda que você não veja, ainda que você não enxergue, os seus pensamentos são como os pensamentos de Cristo. Sabe, ainda que você enxergue apenas as fortalezas do diabo, as mentiras do diabo, sabe, os sofismas do diabo, o que Deus vê em você é santidade ao Senhor cravado na sua mente. O que ele vê nos seus pensamentos é pureza. O que ele vê nos seus pensamentos é paz. Não porque você tenha isso, mas é porque ele enxerga isso em Cristo. E quando ele enxerga isso em Cristo, logo ele vê isso também em você. Então, se Cristo é aceito, você é aceito. Entenda que Cristo não é apenas aceito pelo Pai, ele é desejado pelo Pai. Se ele é desejado pelo Pai, eu e você somos desejados também pelo Pai. Então, essa é uma realidade que você precisamos nos firmar. Então, viva em paz com Deus, pois os seus pensamentos, eles foram justificados. Os seus pensamentos hoje estão em paz com Deus. Então eu posso pensar o que eu quiser agora, porque os meus pensamentos são justificados, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não disse isso, porque aquele que entende que é aceito por Deus por conta de Jesus, é constrangido por este amor. Então naturalmente os seus pensamentos, as suas atitudes passam a ser como as de Cristo de forma natural. Ele não se força a isso. Então quem de fato entendeu que é amado por Deus, ele não vai fazer o que ele quiser, ele não vai pensar o que ele quiser, porque ele não vive mais ele, mas Cristo vive através dele. E eu sei que eu e você temos, não apenas nós mesmos dentro de nós temos a pessoa de Cristo habitando dentro do nosso coração. Se Cristo habita dentro de mim e de você, a sua mente é como a de Cristo. Se Cristo habita dentro de mim e de você, a nossa mente, a nossa conduta, a nossa inspiração é a pessoa de Cristo. E já finalizando, eu acho muito interessante, esse eu gostaria de projetar em 1 Pedro 2:8. Eu acho que a Bíblia traz algo que nós precisamos atentar para falar a respeito da nossa mente. Abra aí então 1 Pedro 2:8. E assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 2:8. Então diz a palavra do Senhor assim: e a rocha, e a pedra de tropeço e a rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que estão postos também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então entenda que essa é a realidade daquilo que Deus pensa sobre você. Essa é a realidade daquilo que Deus sonha e planeja para a sua vida. Então é dessa maneira que Deus te enxerga. Ele te enxerga como um povo santo, sabe, como um povo remido, como um povo lavado. Então essa é a realidade daquilo que o Senhor enxerga em você. Mas eu acho também interessante que a palavra do Senhor diz que o diabo, ele é como um leão, que está ao nosso redor, procurando por alguém que ele possa destruir. Olha que a Bíblia fala que ele é como um leão, mas ele não é um leão, porque sabemos que existe apenas um leão, que é o leão da tribo de Judá, que representa Cristo. Então ele age como um leão, ele procura pessoas a qual ele possa tragar, que ele possa destruir. Então aqui já vemos um princípio de que ele não pode destruir qualquer pessoa, ele procura pessoas que dão brecha a ele. E quais são essas brechas? A aceitação das mentiras e dos pensamentos incorretos. Quando você passa a acreditar naquilo que ele lança na sua mente, você está exposto. Então, ele age como um leão. E por que a Bíblia fala que ele age como um leão? Porque ele quer se assemelhar a Jesus. E quando ele se assemelha a Jesus, o que ele está tentando passar para você? É de que Cristo está entristecido com você. De que as acusações que você tem recebido são as de Cristo. Por isso que ele se assemelha, por isso que ele está ao seu redor como um leão. Mas ele não é o leão. Porque a realidade do leão da tribo de Judá, aquilo que ele diz para você é: você é justificado, você há pureza. Então ele se assemelha ao leão da tribo de Judá para te acusar.
Mas entenda que essa não é a realidade daquilo que Cristo enxerga no seu coração. Entenda que essa não é a realidade daquilo que Ele enxerga para você. Porque o que Ele vê em você é santidade. O que Ele vê em você é paz. O que Ele vê em você é Cristo. Então que a sua mente venha estar cativa ao Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês se levantassem. Nós vamos orar. E a maneira que você pode vencer esses pensamentos, essas acusações, né? Como eu falei, é voltando a ter uma fé correta. É voltando a ter uma crença correta. Então, como que você vai ter a sua crença correta? Como que você vai colocar a sua fé, a sua expectativa no lugar correto? Quando você começar a declarar realidades de quem você é. Ainda que você não veja, mas que você venha declarar essas coisas. Então, entenda que o que vai te livrar desses pensamentos, muitas vezes de acusação, é refletindo a respeito do amor de Jesus. Sabe, de saber que mesmo que os seus pensamentos sejam tão falhos, sejam tão limitados, sejam tão, desprezíveis, o amor dele ainda está superabundando sobre a sua vida. Sabe, eu fiquei refletindo durante essa canção que nós estávamos cantando, né? Que meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Sabe, enquanto eu cantava, isso foi tomando uma proporção no meu coração de, trazendo mais fé. Enquanto eu cantava, Jesus, ele ministrava o meu espírito falando: filho, não importa o que você pensa a respeito de você mesmo, eu te amo para sempre. Não importa o que você enxerga em você, não importa, eu te amo para sempre. E não vai ser os seus pensamentos, não vai ser as suas limitações, não vai ser as suas falhas que irão impedir o meu amor por você. Porque o meu amor por você, eu não vou revogar, eu não vou tirar. Talvez a sua mente tenha estado nessa loucura onde você tem enxergado apenas você mesmo, aonde você tem enxergado as suas limitações, aonde você tem enxergado nada mais do que acusação, do que peso, do que insegurança. Jesus, ele quer alterar toda essa realidade dentro de você. Jesus, ele quer mudar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você fechasse seus olhos. Então eu gostaria que você, no seu lugar, eu gostaria que você começasse a declarar algumas verdades. Eu quero que você repita comigo, diga assim: eu sou amado. Diga com mais fé: eu sou amado. Eu destruo agora fortalezas do diabo, pensamentos de morte, pensamentos de acusação. Eu levo agora os meus pensamentos cativos ao senhorio de Jesus Cristo, ao senhorio de Deus. Eu creio firmemente de que o Pai me ama, eu pertenço a Ele para todo sempre, porque eu não sou órfão, eu tenho um Pai que me ama, que me protege, que me livra e que me guarda. Senhor, não permita que da minha mente venha fugir a compreensão de que eu sou amado, de que eu sou escolhido, em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você agora, de forma voluntária, levantasse suas mãos e comece a declarar a realidade daquilo que Cristo vê em você. Diga: Senhor, eu sou aceito. Jesus, eu sou aceito. Jesus, eu sou amado. Mas declare com fé. Erga a sua voz. Não deixe a sua voz baixa. Não cesse. Porque o diabo não se cala em te acusar. O diabo, ele não hesita em colocar mentiras em você. Então erga a sua voz. Não hesite em declarar a realidade de quem você é em Cristo. Então erga as suas vozes. Se você quiser declarar essa canção, declare. Mas não fique ausente. Mas não fique disperso. Declare Ele.